Imaginemos que Charles Darwin tenha dito que o processo de seleção das espécies deu-se porque as mais fortes ganharam a luta pela sobrevivência. Isso é uma mentira. Charles Darwin não põe na guerra entre as espécies nenhuma ênfase. O que Darwin escreveu é que aquelas formas vivas com maior capacidade de adaptação são as que sobrevivem. Mas vocês sabem que de uma simplificação do pensamento de Darwin surge aquela ideia segundo a qual os mais fortes é que triunfam. Nós vamos admitir, atenção, até que isso fosse verdade. Não é. Pobre Charles Darwin já foi suficientemente vilipendiado. Mas vamos admitir que seja verdade. Eu não posso estender isso para a vida social. Porque a legalidade da vida social, legalidade não é no sentido jurídico, das leis, que amor, é diferente da natureza. Mas quando eu faço essa extensão, eu justifico claramente o colonialismo eurocêntrico sobre as suas periferias, não é? Olha a implicação política. Pensem nas políticas de eugenia. Agora vocês, por favor, não precisam voltar ao fascismo, não. No finalzinho dos anos 90, no princípio dos anos... Perdão, no finalzinho dos anos 80 e na entrada dos anos 90, o pessoal da educação deve conhecer bem isso, um pool de universidades americanas patrocina uma pesquisa para, atenção, final dos anos 80 e início dos anos 90, para saber do rendimento dos estudantes no ensino fundamental norte-americano. E depois de pesquisas científicas, com doutores, pós-doutores, só gente qualificada, eles constataram que os filhos dos imigrantes da América Central e os filhos de negros apresentavam um baixo rendimento escolar. E publicaram essa pesquisa da Kilwell Bells, a tradução é a curva dos sinos, onde se provava cientificamente que filho de preto e filho de chicano era menos inteligente. Não é por acaso esse tipo de pesquisa, não é? Como se elementos genéticos dessem fundamento a comportamentos sociais. Toda vez que a gente desloca uma legalidade, admitindo-se que ela seja comprovada, de um plano do ser para o outro, nós estamos cometendo graves equívocos. Há categorias, e agora mesmo vou dizer que é uma categoria para Marx, né? Há categorias que são específicas desses níveis de ser. Ser é movimento. Tudo aquilo que parece que está cristalizado está em movimento. Ser é movimento. Essa ideia é uma ideia comum a todos os teóricos da modernidade. Todos. Não tem diferença. Nenhum deles acha que o mundo, ao contrário do que atribui aos pobres dos positivistas, que o mundo é um conjunto de coisas estáticas. Para todos, ser é movimento. O problema não está em discutir o movimento, está em discutir a natureza do movimento. E quanto a isso, Marx tem um pai. Que é o Sr. Hegel. Quem quer separar Marx de Hegel quer
esterilizar o pensamento de Marx. Hegel é aquele pensador que foi capaz de perceber que ser é movimento, mas mais, que é movimento autodinamizado pelas contradições que contém. É isso que caracteriza a concepção de dinâmica de Marx. Não é simplesmente que o mundo é dinâmico, é que o mundo tem seu dinamismo automovido. A dinâmica é interna, é imanente. O ser é movimento porque ele é um campo de tensões, é um campo de contradições. E é a existência dessas contradições que dinamiza o ser. É o débito de Marx com Hegel. Marx não é igual a Hegel, viu? Hegel pensava o movimento em termos de movimento do espírito. Marx pensa esse movimento como um movimento que permeia toda a realidade material e as suas expressões anímicas no cérebro dos homens. Se a primeira ideia, ser é movimento contraditório, com colisões, com confrontos, e que se resolvem por rupturas, por rompimentos. E a segunda ideia que está aí é que esse movimento põe categorias que são específicas, que são categorias que não valem para todos os tipos de ser.